e seguir a Jesus, meu Senhor. Pegue um dia, receba no céu a coroa que me dará Deus. E Deus quer o vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor. Pegue um dia, receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Pegue um dia, receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Pegue um dia, receba no céu a coroa que me dará Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado. Amém, irmãos. Irmãos, nós estamos continuando o nosso estudo sobre a doutrina do homem. Amém? Nós já estudamos a doutrina sobre Deus, estudamos sobre a doutrina de Jesus, sobre a doutrina do Espírito Santo, estamos estudando sobre a doutrina do homem, né? Nós vimos que o homem foi criado por Deus, né? Deus criou o homem imagem e semelhança dele. Nós já vimos o que é imagem e semelhança, nós já estudamos bastante sobre isso, vimos alguns textos falando sobre isso. Nós vimos o propósito de Deus ter nos criado. Deus criou o homem para glorificar a Ele, para adorar a Ele, para glorificar a Ele, né? Esse é o objetivo. E nós vamos estudar hoje sobre a estrutura do ser humano. Amém? O homem ele é composto, algumas pessoas creem no dicotomismo, né? Dicotomismo. Algumas pessoas creem que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito, né? Quem crê dessa maneira faz separação de alma e espírito. E tem a doutrina do dicotomismo, que crê que o homem é composto de corpo, alma ou espírito. Nós vamos estudar sobre isso. Que o homem é composto de uma parte material, a parte física, que é o corpo, e a parte espiritual, que é a alma ou espírito. Nós vamos estudar sobre isso para nós entendermos um pouco, amém? Sobre isso, que é muito importante. Então, amados, tem a visão do tricotomismo. O tricotomismo defende, né, que o homem é composto de corpo e a parte espiritual, alma e espírito, é duas coisas separadas, né? E eles pegam o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, vamos abrir aí.
1 Tessalonicenses 5:23. Amém? Depois nós vamos em Hebreus 4:12. 1 Tessalonicenses 5:23. Amém? O mesmo Deus da paz, Isso, é isso mesmo. o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí ele fala de 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Vamos a Hebreus 4:12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Amém, irmão? Então, quem defende o tricotomismo, ele crê que o homem ele é composto de um corpo, de uma alma e de um espírito. Faz a diferença entre alma e espírito, eles usam esses 2 textos, né? Então, essa concepção, amados, ela é bem popular, né? Nos círculos protestantes. E até na visão conservadora, dos protestantes conservadores. E esse nome discípulo é denominado como tricotomismo, né? E os homens são compostos de 3 elementos, né? O primeiro elemento, o tricotomismo ensina que é o corpo físico, esse corpo que nós temos, né? Que a natureza física é algo que temos em comum com os animais e as plantas. A diferença é de grau, já que os homens têm estrutura física mais complexa, né? E a segunda parte do ser humano é a alma. O tricotomismo defende isso, né? A alma é o elemento psicológico do homem. Ele defende essa visão, é isso. É a base da razão, da emoção e das recepções sociais, né? Então, a posse de uma alma é o que designa o nome dos animais e das plantas, que distingue a humanidade dos animais. Não é o fato de possuirmos uma alma mais complexa, mais desenvolvida, no caso do tricotomismo deve disso, mas o fato de possuirmos um 3 elementos que é o espírito. E esse elemento segundo o tricotomismo, veja só, primeiro é o corpo, amém? Deixa eu explicar direito. O corpo é a parte física, a alma é a parte psicológica, que é a parte da emoção, né? Do ser humano, né? A parte da emoção do ser humano, e o espírito, segundo o tricotomismo, é a parte que liga o homem a Deus, que é a parte espiritual. Amém? Eles defendem assim, né? Então este elemento é um elemento religioso que permite aos homens, né, perceber questões espirituais e reagir aos estímulos espirituais. Trata-se do centro da qualidade espirituais do indivíduo, visto que traços de personalidade residem na alma. Então o tricotomismo faz distinção entre alma e espírito, né? Faz essa diferença. Está dando para entender, irmão? Está um pouco complicado, né?
Tricotomismo. Depende que o homem é composto de corpo, alma e espírito. A alma, eles creem que é a parte psicológica do homem, onde a razão, a emoção, sentimento, todas essas coisas, né? E a parte do espírito é a parte que liga o homem a Deus, a parte espiritual, né? Não quer dizer que esteja certa essa visão, não. É eles que defendem. O dicotomismo, amém? A maioria dos cristãos eles creem dessa forma. Eles creem que há essa distinção entre alma e espírito. Não é o meu caso, eu não creio dessa forma, amém? Eu não creio dessa forma aqui não, né? A maioria crê dessa forma. E existe a alma e espírito. Eles creem que são diferentes, a alma e o espírito. A alma é a parte das emoções do ser humano, a parte psicológica do homem. O espírito é a parte que liga o homem a Deus, né? Então o dicotomismo, amado, é uma visão filosófica e teológica de que o ser humano é dividido em três partes distintas: corpo, que é a matéria; alma, que é a parte psicológica, é a parte emocional do homem; o espírito, que é pneuma, né? No grego, a palavra pneuma, que é a parte que se relaciona a Deus, a consciência espiritual, permitindo comunhão e adoração com Deus. Então o ser humano, nessa visão, ela é composta de três partes distintas: corpo, alma e espírito. Essa é a visão mais defendida que nós temos no nosso meio, né? Ao menos no evangelicalismo brasileiro é a parte que mais eles falam sobre isso, né? E tem a visão do dicotomismo. Amém? O dicotomismo crê que o homem é composto por uma parte material, que é o corpo, e uma parte espiritual, que é alma ou espírito. É a mesma coisa, né? Em vários textos vai mostrar que alma e espírito é como fosse sinônimos, né? Como se tivesse o mesmo significado, fosse a mesma coisa, né? Então essa visão defende que os homens são formados ou compostos de duas partes apenas, né? Um aspecto material, que é o corpo, que é o que vai para a sepultura, né? Se Cristo voltar daqui para lá, né? O homem vai descer a sepultura, é o corpo que vai para a sepultura, apodrece, e o homem é composto desse corpo, e o homem é composto de alma ou espírito, que é a parte material, que é a parte espiritual que vai para Deus. Então o dicotomismo ele é mais simplificado, amados, do que o dicotomismo, né? Então, amados, essa visão defende que o homem são formado ou composto de duas partes, ou de dois elementos. Um no aspecto material, que é o corpo, e uma parte imaterial, que é a alma e o espírito. Dá para compreender, amados, né? Então, mas o corpo é a parte física, a parte que morre, e a alma ou o espírito é a parte imaterial, a parte que sobrevive à morte. A parte eterna. Isso, a parte eterna. Perfeito, né? Isso. Então essa natureza imortal que separa a humanidade de todas as outras criaturas. O homem é diferente das outras criaturas justamente por causa disso. O homem ele tem uma alma que é imortal, amados. Tanto o tricotomismo como o dicotomismo defendem essa mesma coisa, que a parte da alma ou do espírito é imortal. O espírito não morre, o que morre é o corpo. Mas o dicotomismo defende que a alma e o espírito é a mesma coisa. Nós vamos ver isso aqui em alguns textos, amém? Então o dicotomismo, amados, ensina que há uma palavra que é tipo um paralelismo, né, entre alma e espírito, porque são sinônimos na Bíblia. Essa palavra, alma e espírito, é como sinônimos, palavra que tem o mesmo significado. Então alma e espírito são sinônimos, possuem significados idênticos, né?
Então o termo espírito e alma são alternados nas escrituras. Por exemplo, vamos ver Gênesis 41, verso 8. Gênesis 41, verso 8. Alguém que for ler Gênesis 41, verso 8, deixa aberto, amém? E outra pessoa vai ler Salmos 42, verso 6. Nós vamos ver o paralelo dessas palavras. É Gênesis 41, 8 e Salmos 42, 6. Há um paralelismo entre essas duas palavras. Gênesis 41, 8. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios e Faraó com todos os seus sonhos, mas não havia quem interpretasse. Amém? Amém. Primeiro vamos só ver aqui, Salmos 42, verso 6. Mas Gênesis 41, verso 8 diz assim, né? Falando de Faraó na época de José, né? Aqui. Diz: pela manhã, perturbando, mandou chamar todos os magos sábios do Egito e lhe contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretar. Perturbando o quê? O espírito dele estava perturbado. O espírito perturbado, amém? Vamos ver Salmo 42, verso 6. Amém. 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 O homem, o meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembrei-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Elonitas, desde o pequeno monte. Veja só, primeiro lá em Gênesis, que o espírito de Faraó estava perturbado. A palavra batismo significa perturbado, amém? O que é que estava perturbado? O espírito, amém? O espírito de Faraó estava perturbado. Já os Salmos, 42, verso 6, o salmista diz assim: ó minha alma, por que estás assim tão perturbada? Ou abatida, perturbado ou abatida, dentro de mim. Ou seja, em Gênesis 41:8 fala do espírito de Faraó perturbado, e o salmista fala da alma dele perturbada. Entendeu? Como ele está usando o que aqui? Palavras que têm o mesmo significado. Alma e espírito são sinônimos, amados. Aqui é a mesma coisa. Tanto o espírito de Faraó estava perturbado, como a alma do salmista estava perturbada. Por quê? É um paralelismo. Ou seja, é uma palavra que tem o mesmo significado. Na Bíblia, alma e espírito têm o mesmo significado. Alguns fazem essa divisão. Amém? Aí veja, o tricotomismo defende que a parte emocional é da alma. E a parte do espírito é a parte que liga o homem a Deus. Mas veja só, aqui tanto o espírito como a alma está perturbado. A parte emocional da alma e do espírito. Porque é uma coisa só, mas
É uma única coisa. Tem alguma coisa que não é? Alguma coisa? Fala a batida, né? Não, porque na entrega ele assim, de manhã ele estava muito preocupado. É porque tem a parte espírita. E por isso eu vou chamar. É veio. Mas tem espírito. Deixa eu ver, veio. Eu estou com a NVI, aquela não tem a palavra espírito, mas tem. Veio. Olha, é 241, verso 8. Né? A dos irmãos tem a palavra espírito. Veja aí, dos irmãos, 41, verso 8. Mas está errado. Tem espírito. A do irmão tem espírito, né? Mas é o espírito. Essa tradução nova é bem complicada por causa disso. Tanto está corrigido como atualizado tem a palavra espírito. Veja corrigido ou atualizado. Tem espírito. Amém? Qual tem espírito aqui? Quantas tem espírito? A vida é espírito. Espírito. Amém? Espírito perturbado. Espírito perturbado, né? Pronto. Amém? Para a gente ver, né? Essa tradução. Por isso que eu gosto mais, irmãos, da tradução corrigida e atualizada. Atualizada é atualizada qual? É legal ou é A qual? TLH ou é TLH parece que é a nova tradução da linguagem de hoje. Isso. Não tem não. Atualizada ela tem. Diz a palavra, mata um pouco, mas não mata a alma. Isso. Nós vamos ver isso também. Amém? Amém. Vamos ver João 12, 27. Está dado que exaltado também a palavra em espírito. Vamos ver João 12, verso 27. João capítulo 12, verso 27. É algo. Tem algo aí? Glória a Deus. Você quer dizer tirar também. João 12, 27. Não? Ele veio, tem umas partes que é meio complicadas. É boa, mas tem umas partes. João 12, 27. Amém? Quem vai ler agora? Pode ficar à vontade, minha Lazinha. João 12, 27. Coração. Eu me direi, Pai, salve-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. A dela tem coração. Quem tem alma aí? Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amém? Agora a minha alma está perturbada. Quem está falando isso? Jesus. Amém. Né? Agora a minha alma está perturbada. Amém? A parte psicológica. A alma, né? Agora vamos ver João 13, 21. João capítulo 13, verso 21. É gostoso em espírito. Jesus viu isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo, que não de vós virá e trair, que não de vós virá e trair. Amém? Olha, presta atenção. João 12, 27, Jesus disse que a alma dele estava perturbada. Né? E João 13, 21 diz assim: depois disse isso Jesus, perturbou-se em espírito e declarou-se, né? Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá.
Você vê que a palavra alma e espírito aqui tem o mesmo significado, amados. Tanto a alma como o espírito de Jesus estava perturbado. Porque são palavras que têm um paralelismo. É João 12, né? É. João 13, 21. João 13, 21. Amém? Aqui em João capítulo 12, 27, eu tinha observado bem, está dizendo aqui, agora a minha alma está turbada. Turbado também como perturbado. O mesmo significado. Veja agora no 13, 21. O que é que ele fala? 13, 21. Final do quarto irmão. Ele, Jesus, dito isso, turbou-se também. Também significado perturbou. É. Perturbado. A alma perturbada. A alma e o espírito. Angustioso e espírito. Angustioso também. Também significado. Angustioso. Angustiar e perturbar é a mesma coisa. Bem? Então, mas o termo aqui que a gente percebe, espírito e alma são alternados nas escrituras, mas são como fossem palavras sinônimas que têm o mesmo significado. Nós vamos ver vários textos aqui. Amém? Vamos ver Hebreus 12, 23. Hebreus capítulo 12, 23. Tem espírito ali? Glória a Deus. Ô pastor, Hebreus o quê? Hebreus capítulo 12, verso 23. É isso mesmo? 12, 23. A congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos nos céus, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos judeus, no céu, agora aperfeiçoados. Agora aperfeiçoado, né? Espírito, né? Tem outra linguagem aí, diferente. E aí, na linguagem do irmão, por favor. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Espírito justo aperfeiçoado, né? Amém? Vamos ver Apocalipse 6, 9 agora. Eles aí tem umas partes meio complicadas. É boa, entendeu? É porque é bom a gente ter algumas coisas corrigindo, atualizado, que aí em vez de também é bom também. Não vai ler agora. Vamos ler agora. Quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Vamos ver Lucas 1, 46 e 47. Lucas capítulo 1, verso 46 e 47. Lucas capítulo 1, 46 e 47.
Aí você tratava assim. Guarda o tecido e 47. Campo de Maria. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém? Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, né? Ou seja, esses textos, amados, eles fazem um paralelismo entre a alma e o espírito, como se fossem sinônimos. E assim, se apegando a esses dois versículos, é como se fosse separado. Mas não. Porque assim, a minha alma engrandece, quer dizer assim, que louva a Deus. Isso. E quando diz o meu espírito se alegra, é um sentimento. Agradecer também, né? Sim, mas assim, a alegria é um sentimento, é algo psicológico. Eu acho que o pessoal faz a mesma, a mesma confusão entre aquele que é sempre sobre a salvação, né? Pela graça especialmente entre a fé. Isso não vem de fora do Isso tenta separar, né? Tenta separar a graça e a fé, mas Graça e fé. obrigado por Deus. Dizem que é dom, os arminianos defendem ali, e quando está de isto, não vem de vós, é dom de Deus, eles defendem que ali está se tratando apenas da graça, mas não da fé. Mas o texto é o completo, irmão. Pela graça social mediante da fé. Isto é fé e graça. Não vem de vós, é dom de Deus. É o que? Até porque o 46 está aula, o 47 é assim. E assim, é como eu falo, se apegar unicamente a esses dois versículos, É porque a Bíblia não deixa claro, irmãos, que a parte alma tem a ver com uma parte psicológica do ser humano, separadamente. Porque nós vamos ver vários termos de alma e espírito. Um exemplo, tem parte de espírito se alegrando, tem parte de alma se alegrando, tem parte de alma se entristecendo, tem a parte de espírito se entristecendo. Então, se a parte psicológica do homem fosse só a alma, então o espírito não ia se entristecer, porque isso seria parte da alma. Né? Quem defende essa parte é assim, que a alma relacionada à parte psique, né? Isso é mais uma doutrina, né, de alguns filósofos que creem nesse negócio, principalmente da psicologia. A psicologia defende que a alma é o psique, é a parte das emoções do homem, tal, isso aqui. Mas quando a gente vê na Bíblia a parte de alma e espírito, é a alma espiritual do homem. A parte espiritual do homem. E essas duas partes é uma parte só, amado. A Bíblia deixa claro que é uma parte só. Né? E há uma confusão com os pessoal. A palavra, mas o sentimento é um só. Não, é uma coisa só, é sinônimo. Né? É como a palavra pastor, presbítero e bispo. Algumas igrejas erram e falam hierarquia. Diz que o bispo está acima do pastor e o pastor acima do presbítero. Quando a gente vê a palavra bispo, pastores e presbítero, é uma coisa só, mano. É uma função só na Bíblia. Por que a igreja batista só tem pastor e diácono? Por que a igreja batista não tem presbítero? Porque o presbítero é o pastor. É a mesma coisa. E o bispo é o pastor também. Quando a gente vai estudar sobre eclesiologia, nós vamos dizer que são sinônimos, palavra bispo, presbítero e pastor. É a mesma palavra dita para uma função só, que é o pastor. Porque a palavra diz, o espírito está muito mais a carne. Carne é a parte do homem, isso. O espírito é a parte espiritual, o homem está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou sobre isso, né? Então, mas dicotomismo, embora que isso não tenha mais importância teológica,
que no tricotomismo ou no dicotomismo não vai alterar nada. Amém? O dicotomismo é uma heresia, como o dicotomismo também não é uma heresia. Não é uma doutrina herética, né? É uma discussão que, se for ter debate, é quase insignificante, né? Se a pessoa crê que alma e espírito é uma coisa, alma é uma coisa, espírito é outra coisa, ou se a pessoa crê que alma e espírito é a mesma coisa, isso não tem importância nenhuma. Não vai alterar as verdades da palavra de Deus, né? Mas quando a gente estuda mais profundamente o assunto, a gente percebe que a palavra espírito e alma são palavras que são paralelas ao paralelismo. São palavras, são sinônimos que têm o mesmo significado. É a mesma coisa, né? Em alguns textos diz que alma e espírito é a mesma coisa. O povo a gente estudar é pastor, porque se alguém vir perguntar, a gente vai saber responder sobre isso. Porque a dificuldade do tricotomismo é o seguinte, irmão, veja só. Uma grande dificuldade do tricotomismo, quando um homem morre, o que volta para Deus é o quê? E a alma? Fica onde? O tricotomismo, ele praticamente se perde nisso. Porque se o homem é composto de corpo, alma e espírito, e a alma fica no pó da terra do corpo. Porque espírito e alma é uma coisa só, mas é a parte imaterial do homem, a parte espiritual do homem. Nós vamos ver isso aqui mais profundamente. Tem mais coisa. Amém? Então, amados, o dicotomismo, ele defende que há dois elementos apenas na natureza humana. E até mencionado na criação do homem. Primeiro Deus criou o corpo do homem, então ele soprou na narina do homem, né, o fôlego, que é o espírito da vida, e assim o homem se tornou o quê? Alma vivente. Vamos ler Gênesis 2:7. Gênesis capítulo 2, verso 7. Minha esposa é dicotomista. Eu sou dicotomista. Minha esposa é dicotomista. Eu sou dicotomista. Eu creio apenas como é formado de corpo, alma e espírito. É a mesma coisa que é separado. A distinção entre alma e espírito. Gênesis 2:7. Vamos dar uma lidazinha. Todos encontraram? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Ser vivente. O que é a palavra alma? Fala alma. O homem se tornou uma alma vivente, né? Na tradução dos irmãos diz isso, né? Na linguagem NVI diz ser vivente, né? Mas é uma alma vivente, né? Deus soprou o fôlego, o espírito, o homem se tornou alma vivente. O que isso significa, amado? Significa, né, que dois elementos apenas da natureza humana são mencionados na criação do homem, que é o que? Primeiro Deus criou o corpo do homem, então ele soprou na narina do homem, né, no corpo, fôlego, que significa espírito de vida, e assim o homem se tornou o que? Uma alma vivente, né? A parte do sopro deu vida, o homem tornou alma vivente. E a parte do sopro é o que? O espírito. O espírito do homem. Então, Gênesis não faz essa distinção de três partes, amados. Se a gente estudar direitinho, né, a gente vê que é uma parte só. Então, o homem não veio a ser primeiro alma vivente, ou possuir uma alma, e então recebeu o espírito em adição.
Foi a recepção do Espírito que o fez alma vivente. Primeiro ele recebeu o Espírito e se tornou alma vivente, né? E o próprio Jesus dividiu a natureza humana em apenas 2 elementos. Jesus dividiu a natureza humana apenas em 2 elementos. Vamos em Mateus 10, 28. Mateus 10, verso 28. E o do Suane veio hoje também, não. Só a graça dessa parte. Esse estudo é legal. Mateus 10, 28. Amém. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Amém? Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, né? Antes tenha medo daquele que pode destruir, né? Obedecer tanto a alma como o corpo no inferno. Aqui Jesus está falando apenas de 2 elementos: alma e corpo, né? E se tivesse espírito e corpo, é a mesma coisa. Porque a palavra espírito e alma tem o mesmo significado. O homem é composto de 2 elementos apenas: uma parte material e uma parte espiritual, né? Vamos ver Eclesiastes 12:7. 12:7, amém? Eclesiastes 12, verso 7. Tem escrito? Glória a Deus. Até que filha. Deve ter filho. Eu já estava com raiva da NVI. Amém. Amém. E o pó volta à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Amém? Aí vamos para ler de novo. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus o que o deu. Amém? É o corpo. Tá? Entendeu? O corpo volta para o pó, o Espírito volta para Deus que o deu. Amém? Então, tanto Eclesiastes como Mateus 10, 28 está dizendo sobre o corpo e uma parte material, que é a alma ou o Espírito. Ou ela volta para Deus, ou a alma vai para Deus, então vai para a condenação eterna, né? Não tem outro lugar, não tem purgatório, né? Que não é o estudo nosso aqui, não está relacionado a isso. Mas o que é que nós vemos aqui é que o homem é composto apenas de 2 elementos: uma parte física, que vai para o pó da terra, e uma parte espiritual que volta para Deus. Amém? Se tiver alguma dúvida, perguntem. Outra coisa também, amada, é que a morte é descrita como a entrega da alma. E alguns textos diz que a morte é descrita como a entrega da alma, e outro texto diz que a morte é descrita como a entrega do Espírito, entendeu? Para mostrar que há um paralelismo nessas 2 palavras, né? Vamos ver Gênesis 35, 18.
Gênesis 35, verso 18. Tem falando aí alma. A Bíblia já, algumas não tem, mas é alma. Ao Sair a alma, né? Amém? Quem pode ler a palavra alma aí? Pode ler? Pode ler, quem tem a palavra alma? E aconteceu que, saindo-se a alma, porque morreu, deu o nome de Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. Amém? Saindo a alma porque morreu, né? Então aqui nesse texto, amado, a morte é descrita como a entrega da alma, né? A pessoa morreu, o corpo foi para a sepultura e a alma foi, né? A alma saiu do corpo para Deus, né? No caso aqui de Gênesis 35, né? Benjamim significado filho da minha aflição. A minha função, né? Amém. Está falando aqui da mulher de Jacó, né? Jacó, a mulher de Jacó, né? Ela teve um filho, morreu, né? E a alma, né? Benjamim, quando nasceu Benjamim. Isso. Não é isso? É isso? Amém? Vamos ver 1 Reis 17, 21. 1 Reis 17, verso 21. Isso. 17, verso 21. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Que a alma desse menino torne a entrar nele, né? Amém? Glória a Deus. Deu para entender, amados? Algo do Espírito. Né? Então, esses textos aí que nós estamos lendo, amado, a morte é descrita como uma entrega da alma. Como a alma deixando o corpo. A alma deixando o corpo. Amém? Ou no caso aqui, a oração, acho que é de Elias, né? É que a alma do menino voltasse para o corpo dele, para ele ter vida de novo. É isso? Da viúva de Sarepta, né? Pronto. Vamos ver Atos 15, verso 26. Atos 15 e 26. Atos 15, 26. Que tenha arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, 26 é isso? Eu acho que Que tenha arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
texto que a gente leu deu para entender, né? Que a morte é descrita como a entrega da alma. E também, a morte também é descrita como a entrega do Espírito. Vamos ver Salmo 31, verso 5. Salmos 31, verso 5. Caso não dá corrigida, passamos no capítulo de novo. Salmo 31, verso 5. Salmo 31, verso 5. Em tuas mãos entrego meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois és Deus fiel. Em tuas mãos entrego meu espírito. Em tuas mãos entrego meu espírito. Vamos ler Lucas 23, verso 46. Lucas 23, verso 46. E chamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Então a morte também é descrita como uma entrega do espírito. A morte é a entrega do espírito, assim como a outra também. Porque são palavras, são paralelas, né? São sinônimos. Amém? Aí está limpado, né? Porque tem outro ensino da morte, né? Entregou a alma. E aqui o espírito. O espírito, isso. Tanto a alma como o espírito, né? Da morte é entregue. O espírito, a alma, a Deus. Né? Então o mesmo significado. Pode falar. Isso também tem uma passagem que fala assim, né? Por que te abates? Isso. Por que te perturbas? Isso, nós vamos dizer isso aí. Você vê que usa a alma como abatida e o espírito como perturbado, que é a mesma coisa. Né? Tanto o espírito é a alma abatida como o espírito perturbado, significa a mesma coisa. Não é que é duas coisas diferentes, né? Porque eles usam esse paralelismo de palavras. Né? A Bíblia não usa esse paralelismo. Né? A referência da perturbação do Espírito é Gênesis 48, vamos ver Gênesis 48, Gênesis 41, verso 8. Já que o irmão falou sobre referência à perturbação do Espírito, então vamos ver Gênesis 41, verso 8. E alguém lê Jó 13, 21, amém? Gênesis 41, 8 e Jó 13, 21. Já leu? Já. Então vamos ler de novo. É bom dar o livro de novo. Conta aí. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e dos seus sábios. Ele contou o sonho para que nem havia quem lhe interpretasse. Amém? Vamos ler agora Jó 13, 21. Jó 13, 21. Jó 13, 21. É Jó ou é Jó? Acho que é João. Jó é assim, tira a tua mão de cima de mim. Não, é é Jó 13, acho que é Jó 13, 21. É Jó 13, 21. É Jó 13, 21. Jó 13, 21, já foi lido sobre Jesus. Vamos ler, alguém achou?
Depois de dizer isto, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Se angustiou, né? O linguagem se perturbou. Angustiou, perturbou a mesma coisa, né? Ou seja, uma referência de perturbação do espírito, como também a perturbação da alma, como fosse a mesma coisa. Salmo 41, verso 6. Vamos ver Salmo 41, verso 6. Salmos 41, verso 6. Não, 42, verso 6. 42. Irmãos, eu estou meio cansado. Salmo 42, verso 6. É esse? Amém? Sinto a batida dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Sinto a batida dentro de mim, minha alma, né? Sinto a batida dentro de mim, a minha alma. A batida, a minha alma, né? Vamos ver João 12, 27. Amém. Agora a minha alma está perturbada. Em que irei eu, Pai? Salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Amém. Tem tradução que diz assim: agora o meu coração, né? Mas é alma. Agora a minha alma está angustiada. Agora a minha alma está angustiada ou perturbada. A NVI é complicado. Olha, a NVI quando fala de dicotomismo é complicado. É meio complicado para fazer um estudo só com ela. Então, amados, a referência à perturbação do espírito e perturbação da alma, né? Como se fossem as duas coisas. E na morte, amados, a Escritura diz que tanto a alma parte quanto que o espírito. Tanto a alma parte, sai do corpo como o espírito. Nós já vimos alguns textos aí, né? Mas vamos ver mais uns. Vamos a Isaías 53, 12. Isaías 53, verso 12. 53, verso 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Está falando de Jesus, né? Está falando que ele derramou a sua alma
morte, né? Vamos ler Lucas 12, 20. Eu fiz isso aqui, eu acho que deixa aqui que está correto. Eu acho que é 12 mil. É 12 mil. Como é que diz? Mas Deus me deu o Senhor, me deu a sua alma. 12, verso 20. Lucas 12, verso 20. Mas Deus lhes disse: João, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para mim será. Essa noite pedirão a tua alma, né? Vamos ver. A gente já leu o Salmo 31, versículo, não? Sabe lá? 31, Sim. Salmo 31, versículo. 31, versículo. Foi. Os 14 vão entrar nesse livro. 31, sim, diz como? As tuas mãos Meu meu espírito. Isso. E tanto a alma como o espírito partem, né? Como o ser humano morre. Né? E esse é espírito, Salmo 35, e o outro Alma. que é alma. Alma. Vamos ver Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Já terminamos. 3. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. E com essas palavras deu outro suspiro. Amém. E morreu, né? Pai, tua mão me entrega o meu espírito. Então, veja só, mas na morte a Escritura diz que tanto que a alma parte quanto o espírito parte. Não é que é duas coisas separadas, é porque são sinônimos, amados. É a mesma coisa. A alma e espírito é como se fosse uma coisa só na Bíblia, né? Mais ou menos isso, né? Mas tem um dicotomismo que defende a partes diferentes, de alma e de espírito. Eles fazem essa distinção. Mas quando a gente começa a estudar, realmente não é bem assim. Então, amado, dicotomismo depende que o homem é composto por uma parte material, que é o corpo, e o espiritual, que é alma ou espírito. Alma ou espírito. Pois a palavra alma e espírito, segundo o dicotomismo, são sinônimos, possuem o mesmo significado. Tudo que se diz que a alma faz, diz também que o espírito também faz. Né? E tudo que diz que o espírito faz, diz também que a alma faz. Então os defensores do dicotomismo, né, enfrentam um problema difícil na definição clara e exata da diferença entre alma e espírito segundo o seu ponto de vista. Como explicar qual a diferença de alma e espírito? Para o dicotomista. Porque ele vai dizer, não, a alma é a parte psicológica e o espírito é a parte que liga o homem a Deus. Mas a gente vê textos na Bíblia que tanto a alma como o espírito liga a Deus. Tem a parte da alma adorando a Deus, tem a parte da alma buscando a Deus. Entendeu? Então não pode fazer essa distinção. Como se a alma fosse apenas sentimento, né? Que a alma passasse por essa parte psicológica. E o espírito fosse algo diferente. Como também mostra o espírito também fazendo a mesma coisa da alma.
Então, Paulo tem compromisso, mas é difícil eles conseguirem pegar texto na Bíblia e dizer, não, a alma significa isso, a Bíblia fala que a alma é isso e o espírito é isso. Por quê? Porque quando eles pegam um texto falando de alma, como só a parte psicológica, também mostra o espírito também como parte assim também. E como mostra também a alma também fazendo a parte do espírito, que seria a parte de buscar Deus, de adorar a Deus. A minha alma engrandece o Senhor, o meu Salvador. A alma buscando Deus, como o espírito buscando Deus. Não tem como fazer essa distinção, amados. É um negócio complicado, mas que não leva a resultado nenhum, né? Não quer dizer que quem crê no dicotomismo é herege, nem quem crê no dicotomismo seja um herege também, né? É questão do ponto de vista. Então, se a escritura deixasse claro o apoio à ideia que o Espírito é a parte de nós que diretamente se relaciona com Deus em adoração, em oração, e que a alma abarca o intelecto, os pensamentos, as emoções, os sentimentos e a vontade e as decisões, o dicotomismo estaria certo. Todavia, a Bíblia parece não dar apoio a tal definição. Por quê? Porque quando mostra a parte do Espírito e da alma fazendo todas essas coisas, tanto o Espírito tomando decisão, se entristecendo, se perturbando, indo para Deus quando morre, né? Como se fosse uma coisa só. Então, a parte de alma e Espírito são sinônimos, possuem o mesmo significado das Escrituras. O Espírito também pode vivenciar emoções. Também pode estar abatida, como a alma também pode estar abatida. Tanto o Espírito pode estar abatido, como a gente vê o texto, como a alma abatida, que é parte emocional. Então não tem como uma pessoa dizer, não, olha, a parte do Espírito é o que busca o homem a Deus, é a parte que liga o homem à adoração a Deus, e a alma está a ver com as emoções do homem, a decisão, a parte psicológica do homem. Não tem como fazer essa distinção, porque a Bíblia mostra tanto a alma como o Espírito fazendo essas duas coisas. Então não tem como fazer definição a respeito disso, né? Fica complicado. Também mostra que o Espírito tem função de conhecer e pensar. E mostra também a Bíblia o Espírito como uma parte intelectual, psicológica, como alma. Vamos ler Marcos 2:8. Já terminou. Marcos 2, verso 8. 2. Marcos 2, verso 8. Marcos capítulo 2, verso 8. 1, 2. Marcos 2, verso 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Jesus conhecendo de seu Espírito. parte psicológica, parte espírito, não sei. Então não tem como eu dizer que o Espírito é a única parte que leva a adoração a Deus, a só buscar a Deus, e não tem a parte intelectual. Aqui o Espírito, conhece, sonda, conhece as coisas. Tem alguma diferença na linguagem das irmãs, da Bíblia das irmãs? Fala Espírito aí ou não? Ou tirar o Espírito também? Tirar o Espírito também, né? Complicado. Vamos ler Romanos 8:16. Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, verso 16. Cuidado com a linguagem de Bíblia que eu digo. A gente que faz estudo e prega tem que ter várias Bíblias já para isso. Romanos capítulo 8, verso 16. Tem dois espíritos, né?
Tem Espírito aí? Amém. Amém. O Espírito de Deus e o Espírito do homem. O Espírito Santo e o Espírito. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Isaías 29, 24. Vamos ver Isaías 29, 24. Isaías capítulo 29, verso 24. Ah, está voando. Amém. Está voando. Eu nem tenho outro, como eu. É Romanos 8, 16. Esse que a gente leu. Próximo. O outro é Isaías capítulo 29, verso 24. Então, lançada por terra, do chão você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma, e sua fala será como um cochicho vindo do pó. É isso mesmo, pastor? Isaías capítulo 29, verso 24, tá certo? Não, é 24, é isso? É, Isaías capítulo 29, versículo 24. É, porque eu escutei 4. Não, é 4 não, é Isaías capítulo 29, versículo 24. 24, amém. E os desencaminhados do Espírito virão a ter impedimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Amém? E os desencaminhados de Espírito. É aqui diz os desorientados de espírito obterão entendimento. Né? Desorientado de espírito, ou descaminhado. Desorientado adquirirão o que? Entendimento. E esse entendimento virá através de quê? Do Espírito. O Espírito entende. Então veja que a parte do Espírito não está relacionado só à parte espiritual, como o tricotomismo defende, mas também está relacionado à parte psicológica, de adquirir conhecimento, orientação, de ser guiado, assim como a alma. Porque, amados, quando a gente vai estudar mais profundamente, a gente realmente percebe que é um paralelismo entre essas duas palavras, que significa a mesma coisa, amados. O homem é composto apenas de uma parte física e uma parte espiritual. E alma e espírito tem o mesmo significado, é a mesma coisa. Né? E se a gente for colocar composto do homem, é um corpo, uma alma, um espírito, nós vamos ter dificuldades, né, de explicar qual a distinção entre alma e espírito, porque não tem. Né? As pessoas que pegam a parte da alma, né, adquirindo conhecimento, entendimento, aí diz, não, a alma é isso. E o Espírito, olha a Deus, tá, mas tem outras partes, principalmente do salmista, que mostra a alma do salmista buscando Deus, em adoração, fazendo essa parte do Espírito, porque é a mesma coisa, mais. É um significado só, né? São duas palavras que são sinônimos. Na Bíblia tem muitas palavras assim. Como significado. Esses que acreditam assim, o que eles explicariam para onde a alma iria? A Paulinha, quando a gente pergunta, ele não sabe explicar. Porque quando a gente olha aqui, um exemplo, o corpo vai para o pó da terra e o espírito volta para Deus. E a alma fica onde? Vai ficar no pó da terra também com o corpo. A alma não é a parte espiritual, nada. Entendeu? É muita coisa, mas que a gente estudando, aí descomplica mais as coisas, né? A visão assim é meio complicada, essa visão. Bom, nós estamos na hora já. Vamos ver vamos só ler mais um texto da palavra de Deus, né?
Vamos ver Salmo 25, verso 1. Salmos 25, verso 1. Tem vários textos aqui, mas vai recorrer a semana que vem. Amém? Esses textos que nós estamos lendo aqui, amados, mostram que o Espírito tem a função de conhecer e pensar, e também tem a parte intelectual, psicológica, como a alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti se eleva a minha alma, né? Ou seja, a alma buscando a Deus. Quem é dicotomista vai dizer, não, a alma é só a parte psicológica. O que vai buscar Deus é o Espírito. Veja que ali a alma está buscando Deus. Mesma coisa. Como também tem conhecimento. Mostra que a alma quer conhecimento e o Espírito também. Aí esse nome aí que o pastor falou, a pessoa que é assim, vai dizer o que esse versículo? Tenta dar as cambalhotas, né? Para tentar. Aqui, Senhor, eleva a minha alma. Eleva a minha alma. Como a alma buscando a Deus como uma parte espiritual, não o espírito só, mas a alma também. Como também mostra o espírito também como uma parte psicológica, com entendimento, com conhecimento, né? Então, mas é complicado isso, porque o que a gente percebe sobre a visão dicotomista é que ela é uma visão mais baseada na psicologia. Porque a psicologia defende que a alma está relacionada ao intelecto do homem. A psicologia defende isso. A psique do homem. Então, quando a gente estuda a Bíblia, mas deixa bem claro, a Escritura não sustenta nenhuma distinção entre alma ou espírito. O que pode o espírito fazer, a alma também pode. O que pode a alma fazer, o espírito também pode. A mesma coisa. Amém? Irmãos, na semana nós vamos entrar no outro estudo já, estou dando umas resumidas, para não ficar muito alongado, para a gente estudar outras coisas. A semana nós vamos estudar sobre a doutrina do pecado, amém? Nós estudamos um pouco sobre a criação do homem, né? Nós vimos como foi feita imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem e semelhança de Deus foi manchada com a queda do homem no pecado. Mas agora nós vamos estudar sobre o pecado, o quanto esse pecado atingiu verdadeiramente o homem. Amém? Nós vamos estudar sobre o pecado, o que é pecado, o que é pecado, né? O que significa a palavra pecado e o que esse pecado fez ao homem. Esse pecado atingiu todos ou apenas Adão, né? A Bíblia diz para todos, né? Tem uma visão teológica aí que diz que só atingiu Adão, mas a gente sabe que todo homem, né? Para a gente entender isso aí, né? Amém?